Graça e paz, shalom, e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, o nosso Yeshua HaMashiach, que é o nome hebraico e foi transliterado para Jesus Cristo. Então, irmãos, eu gostaria de primeiro colocar para os irmãos ouvir a oração do Pai Nosso em hebraico, cantada. Depois nós vamos falar a respeito disso, ok? Prestamos atenção. Avinu Shebashamayim, Yitkadesh Shimcha, Tavo Malchutcha, Yaseh Retzoncha, Kevashamayim ken baaretz, Et lechem chukenu ten lanu hayom, Uslach lanu al chataenu, Kefi shesolchim gam אנחנו לחוטאים לנו, ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה, והגבורה והתפארת, לעולמי עולמים. אמן. Amém. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Essa música que os irmãos estão ouvindo de fundo é uma melodia judaica, irmãos, que também fala do Senhor. Irmãos, nós escutamos a oração em hebraico. E é isso que Deus tem colocado na minha frente hoje, bem claro. E vou usar a Bíblia judaica, e essa Bíblia aqui, para quem não conhece, essa aqui é a Bíblia completa judaica, irmãos. Quem quiser adquirir, essa Bíblia você pode, é difícil, talvez você não encontre aqui em Portugal, mas você pode encomendar, eu acho que na FEIM, que você pode encomendar, ou outra livraria, ou talvez em Lisboa você possa achar. Essa aqui eu trouxe diretamente do Brasil. E aqui tem judeus messiânicos. Provavelmente devem ter algum lugar que venda essa Bíblia. Inclusive, se não tiver, você pode fazer uma encomenda em algumas livrarias. Eu creio que na FEIM, se você fizer uma encomenda, sai mais caro. Ou se você tem alguém no Brasil que vem para cá, essa Bíblia você encontra em qualquer livraria evangélica, ok? A Bíblia traduzida para o judaico, a língua hebraica. Então vamos ler com a ajuda de Deus o salmo, a oração do Pai Nosso que nós acabamos de ouvir. Pai Nosso no céu, Teu nome seja mantido santo, venha Teu reino, Tua vontade seja feita na terra como no céu. Dá-nos o alimento necessário para hoje. Perdoa-nos pelo que fizemos de errado, como perdoamos a quem nos fez coisas erradas. E não nos conduzas a uma provação severa, e mantém-nos salvo do maligno. Porque o reino, o poder e a glória são teus para sempre. Amém. Alguém nota uma diferença? Porque na outra Bíblia diz, não nos conduzas à tentação. O Senhor não conduz ninguém à tentação, mas Ele pode conduzir nós
é uma aprovação severa por causa de algum erro, certo, irmão? Então nós temos que interpretar aquilo que nós estamos lendo. A Bíblia não é feita para nós apenas lermos, por isso que nós sempre falamos, devemos estudar. Tem numa outra tradução que diz assim, a tua vontade seja feita como na realidade do céu. Nessa aqui também em hebraico, certo, irmão? Nessa mesma Bíblia aqui tem uma oração assim. E também tua vontade seja feita na terra como no céu. Quer dizer, na realidade do céu, fazer igual como é feita no céu, nós temos que procurar fazer igual, obedecendo, respeitando, honrando, amando, perdoando e sendo perdoados. O perdão é algo, irmãos, que não deve ser esquecido. Quem pode perdoar, também pode ser perdoado. Quem não consegue perdoar, também pode não ser perdoado. Se nós, irmãos, nós temos visto tantas catástrofes nesses últimos dias. Eu estava observando ali na Síria, terremotos, houve réplicas de terremotos. Eu sempre acompanho, irmãos. Lá tinha uma igreja que era de uma denominação e agora está em outra. Irmãos, agora eu pergunto, por que há tanta divisão no meio desse povo? Aqueles irmãos dessa denominação que aquele irmão lá da Síria pertencia, eles têm condições financeiras sim de ajudar aquele povo, pelo menos da denominação que era deles. E eu já acho ainda isso pouco. Eles têm condições de ajudar muitos povos, independente de denominações. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, se nós fizermos bem apenas para aquele que são os nossos amigos, que galardão nós vamos ter? Não existe galardão, irmão. Porque nós estamos fazendo para uma pessoa que a gente conhece. É claro que Deus abençoa quando a pessoa não sabe. Quando a pessoa está sabendo, eu vou ajudar aquele irmão, meu amigo, pensando assim. Não é que ele não vai ganhar uma benção, não é isso. Mas o Senhor está falando de galardão, não de benção. Irmão, fazer o bem não custa nada quando a gente tem vontade de fazer o bem. A vontade, a decisão, tomar uma atitude. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não estou aqui para me exaltar. Eu me lembro como se fosse hoje. Irmãos, que uma vez Deus me mandou numa viagem até o sul da Bahia e me emprestaram um caminhão. Eu não tinha condições, estava desempregado e eu não podia, fui proibido de falar na denominação que eu era sobre essa missão que Deus me deu. E eu, sem falar na denominação, falei para 2 irmãos só, lá embaixo, depois do culto. Deus preparou só de 200 cestas básicas, muito grande. E o restante, irmão, eu quero dizer para os irmãos que foram 380 e... Eu não quero errar, irmãs. Às vezes foge da mente, mas foi mais de 380 e alguma coisa, 384, salvo erro. Bicicletas, foram muitas bicicletas. Instrumentos, teve irmãos do estado de São Paulo que me trouxeram 11 instrumentos na caixa, zerado, irmão. E sem contar um instrumento que foi uma obra muito espiritual que Deus fez. E os irmãos queriam ir por um caminho que era mais fácil. Eu quero dizer para os irmãos que nem todo caminho mais fácil é o melhor caminho. Porque Deus opera na dificuldade. E Deus mandou eu ir pelo caminho pior. Estava comigo um irmão chamado Charles e uma irmã chamada Elaine.
e uma menininha pequena, que era filha dos nossos irmãos. The Bluetooth device is ready to pair. Eu não me recordo bem, mas parece que a irmãzinha pequenina também estava junto, salvo erro. Eu ia a princípio, estava programando, meu carro não tinha condições, eu estava programando de ir com o carro do Dr. Charles, que ele é médico. Hoje é cirurgião, se eu não me engano. Todavia, irmãos, um irmão se apresentou e ofereceu o seu carro. E o outro ofereceu o caminhão, e aquele que era o meu patrão, ele ficou sendo motorista. E eu, para mim, não ir só, irmãos, como dizendo assim, ele foi lá e quis fazer tudo sozinho. Eu convidei um diácono. O diácono foi convidado por mim. Certo, irmãos? Eu não vou dizer que ele não ajudou, ajudou. Mas alguma coisa me deixou triste. Mas tudo bem, ele fez a parte dele. Eu não gosto de me aparecer, irmãos. Aquilo que Deus preparou, eu não apareci dando para o pobre necessitado. Teve um irmão lá que, quando ia entregar uma cesta, queria que tirasse foto. Eu achei isso um absurdo. Todavia, o que eu vou fazer? A pessoa que eu convidei, né? Mas eu gosto muito do irmão, não tenho nada contra ele. Eu tenho ali documentos que provam que eu fiz essa viagem. Irmãos, eles não queriam de forma alguma que nós fôssemos pelo caminho mais difícil. Mas o irmão havia emprestado o caminhão para mim. Então, eu falei, nós vamos pelo caminho. Como eles eram em mais números e começaram a cismar que tínhamos que ir pelo caminho mais fácil, que seria mais rápido, eu não quis tomar a frente de novo, se bem que a missão era minha. Deus tinha me dado a missão na minha mão, por revelação. E eu fui orar ao Senhor e falei, Senhor, se tu me mostrar essa noite qual o caminho que eu tenho que ir. Aí o Senhor falou comigo bem claro, falou, meu servo, faça aquilo que eu já te mandei e não obedeça a voz do homem. Então nós fomos pelo caminho mais difícil, irmão. Por um caminho que eu não me lembro agora, que vai para Minas. Quem já conhece Minas sabe. Tem uma parte, tinha Rio Bahia e tem uma outra rodovia lá, e acho que é Imigrantes, eu não me lembro, irmão. É muito cheia de curva, é muita serra. Irmãos, e o Senhor falou comigo, não passe na frente do caminhão, fique atrás, sempre atrás. Irmão, nós estávamos com o carro de um irmão que se ofereceu, um carro muito bom, que andava muito. A princípio nós íamos com o carro do médico, mas aquele irmão se ofereceu, tinha vontade, então fomos com ele. Mas nós tínhamos que seguir o caminhão, e ele tinha hora que não tinha tinha o carro, com certeza, não vou tirar a razão dele, porque o carro dele andava bem, ele queria passar, lógico, mas Deus falava para não passar. Chegou um determinado momento, irmãos, eu entendi porque eu não tinha que passar. Tentaram saquear a carga na serra. E ali, irmãos, o Senhor não permitiu, porque eu estava no volante do carro, e quando aqueles maus elementos tentaram pular com a faca para cortar a lona e roubar, eu joguei o carro em cima de um deles. Eu sabia que não ia atropelá-lo, Deus já tinha falado comigo. E aí ele se perdeu e se jogou no barranco e não se machucou nem nada, e nós fomos embora, irmão. Certo é que Deus abençoou grandemente. Quando paramos em um determinado posto, eu não conhecia ninguém, aquele posto. Um irmão disse, irmão, por que nós vamos parar aqui? É porque o motorista do caminhão estava com sono e queria dormir um pouco. Ele falou, por que nós não vamos na frente e depois ele nos alcança? O Senhor me fez saber, falei, irmão, vamos aguardar, porque já que o Senhor falou para acompanhá-lo, vamos acompanhar. O irmão, na sua simplicidade, um caríssimo irmão, tenho um grande amor por ele até hoje, né? Não tenho nada contra a sua pessoa, foi uma pessoa útil para levar-nos. Deus abençoe ele e Deus multiplique sempre na vida dele o carinho que ele teve. O meu patrão também, que ajudou muito dirigindo aquele caminhão, porque ele era o único que sabia dirigir caminhão. E o irmão que emprestou o caminhão também, que Deus abençoe grandemente. E os que doaram as cestas, um dos irmãos doou 200 cestas. Um irmão sozinho.
E o resto, Deus preparou a minha casa, era uma casinha pequena. E nós ali, irmãos, começamos a colocar as coisas que vinham de um lugar, de outro lugar. Sei que na minha casa chegou 384 cestas, aquele diácono trouxe algum pouco de roupa. E nós também já tínhamos muita roupa. Para os irmãos terem uma ideia, na minha casa naquela época era uma casa de Coab. E quem é brasileiro sabe como é que é. Era uma casa pequenininha. Então nós só tínhamos um corredorzinho para passar e chegar até o fogão, até o refrigerador. E um outro corredor para entrar no nosso quarto e um espacinho para nós deitar na nossa cama, porque o nosso quarto estava repleto. Carregamos aquele caminhão, isso não foi com coleta de denominação nenhuma, irmão. E algumas pessoas começaram a querer particularmente vir contra mim, mas eu não me dei interesse a isso, porque quando Deus me manda fazer as coisas, eu não obedeço o que o homem manda eu fazer, irmão. Se Deus mandar fazer uma coisa, eu vou fazer o que Deus mandou. Pouco me importa lá se o homem falar que não pode. Se ele falar que não pode, é ele que vai se acertar com Deus. Quem mandou fazer foi Deus e acabou, irmão. Não tem essa conversa de ficar... Eu comunico com educação, eu vou fazer isso porque Deus me mandou. Não, mas você não é diácono, você é ancião, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? A caridade tem que estar no coração de todos. E eu fui fazer o que Deus me mandou. Nós somos, irmãos, e quando estávamos numa serra, nós encostamos, o irmão falou, por que nós não vamos na frente? Eu falei, espere, irmão, vou ficar aqui porque Deus está mandando nós ficar aqui. E eu percebi que o irmão ficou meio assim triste. Ele tinha razão, irmãos, eu não estou falando mal dele, pelo amor de Deus. Se ele ouvir um dia esse vídeo, ele vai saber que eu tenho um grande amor por ele. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele teve assim, grande amor de emprestar o seu carro. E é claro que ele não estava preparado para aquilo naquele momento, porque o carro anda muito, e era uma coisa que não tinha muita lógica. Mas Deus mandou ficar parado ali naquele posto junto com o caminhão. O diácono que eu convidei, que não estava na missão, que não fazia parte da missão, convidei porque Deus me fez depois alegria, para mim não dizer que eu estava fazendo as coisas sozinhos, entende, irmão? Eu nunca gosto de querer me aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, não sou eu, irmão. Naquele momento, irmãos, eu percebi assim que os irmãos ficaram meio preocupados, parar aqui, ficar esperando até o motorista acordar, enquanto nós poderíamos ir à frente. Deus falou comigo assim, fala para eles se eles não querem ver um milagre agora. Eu disse, vocês querem ver um milagre agora? Eles falaram, um milagre? Sim, um milagre, agora. Como assim, irmãos? Eu falei, tá vendo aquele jovem, aquele moço? Já era um moço, já não era bem moço, já era, eu digo jovem porque eu estou com 59 anos. Parece que foi ontem essa obra. Mas ele deveria ter uns 30 e pouco, 40 anos naquela época. Eu falei para eles, vocês querem ver? Eu vou descer desse caminhão, nunca vim aqui, não conheço aquele rapaz, mas ele é crente, eu vou saudá-lo, ele vai me saudar. E tem mais algumas pessoas que trabalham aqui no posto e nós vamos começar a fazer o atendimento para esse povo aqui no posto. Eles ficaram meio assim assustados e eu saí do meu carro, do carro, né? O caminhão estava parado do lado e fui em comunhão. E o diabo começou a lutar na minha mente e disse, olha, você vai lá, você está louco, assim, nem que você viu esse rapaz, ele não é crente coisa nenhuma, aí não tem necessidade nenhuma. Quando eu passei perto dele, eu saudei a ele, com a saudação a qual eu saudava naquela época. E quando eu terminei de saudar, ele começou a chorar. E Deus falou comigo e falou, fala para ele que ao meio-dia ele encostou naquele poste, olhou para o céu, e clamou a Deus. E disse, Senhor, aonde tu estás? Que a minha casa está com fome. Eu apenas orientei a minha esposa para colocar água na mesa. Foi assim, irmão. Você não falou isso, irmão? Ele começou a chorar. Disse, falei. Então agora vai ser suprida a tua necessidade. Naquele momento, irmãos, ele começou a chorar. Eu fiquei em comunhão. Falei, quantos mais trabalham aqui que são da igreja ou da denominação que você pertence? Que são cristãos, não importa.
Ele pegou, falou, tem mais tantos, chamam todos eles. Chamou todos, irmão, um posto que ficava meio num lugar deserto, um lugar ermo. Rapidamente tinha, não sei se era 11 ou 12 pessoas. E aí eu chamei o diácono. Eu poderia ficar ali e dividir as coisas, mas eu falei assim, bom, eu vou deixar o diácono fazer isso para que ele também se sinta honrado. Eu não gostava de fazer as coisas só, irmão. Até hoje eu sou assim. Quando Deus me dá uma missão, eu sempre gosto de pôr alguém junto comigo. E o que está acontecendo hoje. Tem vários irmãos trabalhando conosco na área de evangelização, de ensino, embora longe daqui, mas estão trabalhando espiritualmente, cada um de uma forma. Certo? Por que você está contando isso? Escuta, vai entrar na oração do Pai Nosso aqui. Naquele momento, irmãos, bendito seja o nome santo do Senhor. Tinha uma moça, uma senhora lavando o banheiro, e Deus me falou comigo, vá até a ela, separe uma compra grande para ela e diga que aquela compra é dela. Eles vão querer dizer que não, você diz que é dela, que você está falando que é dela porque a compra não foi ninguém aí que deu. Não tinha ninguém ali que tinha dado compra, nem eu, irmão. Foi os irmãos que deram. Então não era de ninguém, era de Deus. Nem o diácono não deu, ele levou um pouco de roupa e ainda as roupas que ele levou tivemos que consertar ainda algumas roupas. Me perdoe, o diácono se ouvir, mas foi assim. Certo, irmãos? As roupas que nós levamos para a honra e glória do Senhor foram todas lavadas, passadas, empacotadas. Tinha uma irmã muito caridosa, que eu não vou citar o nome dela aqui, e ainda deve ser muito caridosa, que nós amamos muito, embora faz tempo que não vemos. Nós servimos a Deus. Se ela ver nós, viu, irmã, nós servimos a Deus. Nós não paramos de servir a Deus, não. Estamos servindo a Deus, para a honra e glória do Senhor, irmão, aqui em Portugal. Certo é, irmão, que Deus fez um milagre bonito, usou-se daquela irmã, ela lavou todas aquelas roupas, enfim, irmão, ela fez um trabalho esplêndido. E nós entregamos o que era necessário, e aquela senhora que estava ali lavando o banheiro, eu chamei ela e disse, irmã, vem até aqui. Saudei, ela começou a chorar. E Deus falou para mim, alguém falou que você não tinha mais o direito da vida eterna. Alguém falou para você que você não ia mais herdar a vida eterna, porque você cometeu alguma coisa quando você era mais jovem, mas só que o teu pecado já foi perdoado há muito tempo, e esse que falou com você não é dono do céu, e você está passando necessidade na tua casa e ninguém te supre, porque você é como se fosse uma pessoa que não existisse para eles. Mas Deus fala para você agora, em nome de Jesus Cristo, Deus preparou uma compra grande para você. Irmãos, nós estávamos de caminhão e aquelas ruas que saíam daquela rodovia, era tudo ruas de terra, era um lugar muito ermo. Como é que nós íamos levar tanta coisa, irmão, para aqueles irmãos? Eram muitos irmãos que tinham ali, todos foram supridos. Isso chegou uma Kombi velha, irmão. E o rapaz que foi falado, atendido, que era irmão, que estava na bomba de gasolina, falou assim, olha, aquele é o meu pai. Ele atende aqui como um cooperador nessa obra. Eu fui até ele, estava ele e uma senhora de cabelo bem branquinho. Eu disse para ele assim, irmão, saudei-o e falei, irmão, tá vendo aquela senhora lá, ó? E ele fez, aquela ali. Quando ele fez assim, aquela ali, eu falei, irmão, o irmão não é dono do céu nem dono do inferno. Deus preparou uma compra grande para ela e é para ela. E ela já sabe que está aqui no caminhão, que está aqui. E nós vamos colocar no seu carro e o irmão vai fazer a distribuição. E irmão, Deus preparou para o irmão a gasolina. E ali uma boa importância de gasolina para ele. Deus se usou de um dos irmãos, colocou gasolina na sua Kombi. E eles foram fazer o atendimento. E nós seguimos em frente, continuando a nossa missão. E Deus fez muitas obras, usou daquele médico para tratar um pé de um servo de Deus que estava praticamente aparecendo o osso. E aquele irmão ficou bom, viveu bastante tempo. Deus fez muitos milagres, irmão. Por quê? Porque tem que ser feita a vontade de Deus na terra como na realidade do céu. O céu não espera quando Deus manda. O céu não deixa para amanhã quando Deus fala hoje. O
O céu não disse, não fala, não é semana que vem, hoje você está trabalhando, não pode ir. Irmão, é difícil para um obreiro, para um discípulo do Senhor. Muito difícil, irmãos. Perdoem aí, irmãos, o aparelho está descarregando porque eu não deixei carregando. The Bluetooth device É is muito ready to difícil, pair. irmãos. Deus manda nós nos lugares e as pessoas não entendem. Deus fala para nós ir numa cidade, as pessoas acham que nós estamos indo passear. Deus manda a gente vir num país, as pessoas acham que nós estamos fazendo turismo. Porque hoje virou moda. Virou moda entre alguns ministérios de alguns lugares, não vou falar de denominação, de entrarem em restaurantes chiques, comerem do bom e do melhor e não se lembrarem do necessitado. Irmão, nós fomos, com o dinheiro que nós tínhamos, nosso patrão, muito humilde, ainda deu mais um pouco de dinheiro e usou o dele. Para os irmãos terem uma ideia, nós voltamos sem dinheiro nenhum, só com o dinheiro do combustível, irmão. Sem nada. Foi atendido tudo que Deus mandou. Quando chegamos numa determinada igreja, o líder daquela igreja, que seria um ancião, queria que nós deixássemos todos os instrumentos ali, que eles que iam distribuir. Eu disse, não, irmão, aqui não vai ficar instrumento nenhum. Ele era um irmão antigo. Eu falei, irmão, me perdoa, mas não vai ficar instrumento nenhum aqui. Ele falou, mas aqui tem um setor musical que... Eu falei, não me interessa se tem setor musical ou não tem, irmão. Esses instrumentos não vieram da igreja, foi doado para mim. E o irmão mesmo que doou falou, esse instrumento foi doado para você. Faça o que você sentir. E eu não estou sentindo de deixar no setor musical. Eu mesmo vou distribuir os instrumentos. Eu entrei no quarto, dobrei os meus joelhos, e o Senhor leva 3 para tal lugar, 3 para Caravelas, 3 para esse lugar, 3 para esse. Leva esse pistão lá no Vale do Jequitinhonha. Irmão, deixa na igreja só 3 instrumentos. O Senhor falou para mim, se você deixar tudo aí, ele vai distribuir tudo para quem é amigo dele. Deixa, não faz isso. Você toma a frente disso porque eu sou contigo. Estou falando mal do ancião, vocês não sabem nem quem é. Fomos fazer o que Deus mandou para a glória do Eterno, que merece todo louvor. E quando nós chegamos, irmãos, num dos últimos atendimentos do instrumento, para os irmãos terem uma ideia, só para os irmãos terem uma ideia, saiu um jovem, quase sem dentes, irmão, bem assim, mal vestido. Deus preparou terno para ele, tudo direitinho, camisa, irmão. E ele saiu ali chorando e dando glória. Falou, essa noite eu sonhei que chegava uma carruagem de ouro aqui e trazia o meu instrumento. Glória ao nome do Senhor. Naquele momento, irmão, eu abri, ele falou, como era o teu instrumento? Ele falou, era um pistão, e esse pistão era da cor do ouro. Quando eu abri, irmão, no carro, era o último instrumento que faltava ser entregue. Entreguei aquele instrumento para ele. Quando ele abriu, ele viu o instrumento, começou a chorar, manifestar e dar glórias a Deus. Ele falou, irmão, foi esse instrumento que eu vi essa madrugada. Por isso que eu creio no dom de Deus. Eu agradeço a Deus que isso não parou, irmãos. Hoje, se eu for contar as obras que Deus já fez aqui, paralítico andar, pessoas que estavam com comichão, parecia lepra no corpo, Deus libertou. Outras pessoas que estavam, irmão, em situações difíceis, em hospitais, Deus deu a graça de orar, Deus libertou. E vários milagres. Por quê? Porque a vontade de Deus, temos que lembrar que ela tem que ser feita na terra como na realidade do céu. Essa oração tem tudo. Então nós não fizemos nada. Apenas fizemos o que o Deus nosso eterno, Adonai, Elohim, mandou. E você, muitas das vezes com dinheiro, agora está aí, terremoto lá na Síria, e tantas outras coisas, e você às vezes até tem liberdade para viajar para onde você quiser, porque você tem condições, mas você tem preguiça de fazer a vontade de Deus. Você é um preguiçoso. Você só quer que Deus faça para você. Irmão, não seja assim. Se você
está trabalhando, se você tem um trabalho fixo, você não pode sair, tem outras maneiras de você socorrer. Até na oração, se você não tem dinheiro, até na oração você socorre. Se você orar, Deus prepara para o outro. Agora nós, irmãos, às vezes colocamos uma conta aí para ajudar um necessitado, para suprir uma necessidade. As pessoas não estão nem preocupadas com isso, irmão. Porque se você tem na sua mesa, o outro não tem problema. Imagine, irmãos, eu tenho 2.650 contatos. Imagine se cada um desses contatos desse 50 centavos. Um real. Quanta coisa dava para fazer, irmão. Já teria ido em tantos lugares aqui na Europa. Se bem que o real está bem fraquinho perto do euro. Mas a gente vê que são poucos os que fazem. Não estou criticando, não estou pedindo dinheiro para ninguém. Eu não estou vivendo do evangelho, irmão. Eu vivo daquilo que eu faço, daquilo que eu prego. Eu vivo de Jesus Cristo. Mas eu tenho liberdade para ir aonde Deus me manda. No entanto, às vezes fico aqui sem recursos para ir até uma visita que me chamaram em Setúbal. Porque a vontade de Deus não está sendo feita, porque o povo não está mais acreditando, porque tem denominações que estão tirando dinheiro do povo, tem até cartão corporativo e tira dinheiro do povo, sabe para quê? Para comprar terrenos em lugares que nem crente não tem, nem cristão daquela denominação não tem. E fazem, irmãos, com aquele dinheiro festas em restaurantes chiques, se acham os donos do dinheiro do povo, não prestam contas lá dentro fechado e ninguém sabe para onde é que foi o dinheiro. Então é claro que o povo para, mas existem homens sinceros. Eu estou falando a verdade para os irmãos. Eu não preciso mentir e não preciso de dinheiro de ninguém. Eu preciso é de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Glória a Jesus, irmão, trabalha nesta obra, ainda que você não possa ir, ajude quem tem que ir. Hoje mesmo eu estava pensando, meu Deus, eu tenho que ir em tal lugar. O tempo vai passando, o ano já está começando, eu ainda não fui nem na metade, Senhor. Falei, Senhor, por quê? Porque a vontade de Deus não está sendo feita. Porque muitos põem a mão no bolso e encontram lá 500, 600, 1.000 euros. Mas tem preguiça ou tem medo de tirar um euro, irmão, e colocar na conta daquele servo, daquela conta do Pix, ou mandando no Pix lá do Brasil, chega até aqui, mas não faz, porque tem medo. Acha que aquele dinheiro é para mim fazer o quê, irmão? Ir para um baile? Sou um servo de Deus, irmão. Sou um filho de Deus, não estou pedindo nada para você, estou pedindo para Deus, mas estou abrindo os teus olhos, porque naquele dia, se você não pôde ir, glória ao nome do Senhor, lembra que Jesus Cristo vai dizer assim, tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu era enfermo e tu me visitaste, mas você prefere naquela denominação milionária, que não está indo na Síria, que não está indo em Marrocos, que não vai, aleluia, no sul aqui, no norte aqui de Portugal, que não vai na Ilha da Madeira, onde tem necessidade para falar do Evangelho, não vai. E quando vai tem que ficar no hotel de luxo, quando vai tem que ficar no lugar dos melhores, nunca dormiu numa rodoviária. Eu agradeço a Deus que eu já dormi em aeroporto, já dormi em rodoviária, já dormi na rua. Bendito seja o nome do Senhor para levar a palavra de Deus, porque eu não tenho preguiça de falar de Jesus Cristo. E hoje o Senhor fala com você, meu caro irmão e irmã.
Faça a vontade do reino aqui na terra, porque você receberá galardão no céu. Glória ao Senhor. E o Senhor nunca deixará de dar um alimento cotidiano. O Senhor vai perdoar quando você perdoa. Ele vai perdoar, mas você não sabe perdoar. Você só sabe condenar, cortar a liberdade, jogar o outro no inferno. Você não tem misericórdia de ninguém. Mas quando chega na hora do teu filho, da tua filha, da tua casa, você quer que todos tenham misericórdia. Ora, irmão, você acha que Deus não está vendo isso? Bendito é o nome do Senhor. Você não está percebendo, aleluia, que o Senhor quer te livrar. E não é que você, bendito seja o nome santo do Senhor, não possa encontrar liberdade. Não, você pode sim, mas acontece liberdade desta prova espiritual que você nem percebe, porque para você está tudo bem. Você sabia que a tua ambição, que a tua soberbia pode levar você para o inferno, irmão? Você sabia disso? Que você esquecer de uma família, você esquecer, aleluia, de ajudar alguém que quer fazer a vontade de Deus, embora você não possa. Você esqueceu que quando Deus te pede não é mais teu. Você esqueceu tudo isso, aleluia. Não, mas eu vou deixar na igreja porque lá o Senhor vai ser usado. Sabe nada. Lá você vai deixar para o cartão corporativo. Lá você vai deixar para alguém que vai gastar onde você nem sabe. Se você soubesse o que eu sei, você ficaria horrorizado. Mas eu não vou falar aqui. Saiba de uma coisa: faça o teu compromisso com Deus, ore a Deus, peça a Deus, para você não ser enganado. Eu não estou pedindo nada para mim, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Eu estou pedindo para você orar a Deus, para que você faça a realidade do céu na tua vida, para que a tua bênção seja derramada sobre a tua cabeça. Deus não precisa do teu dinheiro, da tua nada teu. O céu não é comprado com dinheiro. Aleluia. O céu não depende de coleta. O céu não depende de nada. Depende da tua obediência. Eu vi um irmão pregar esses dias num culto aí online, que a salvação, a coleta, quem não dá coleta está comprometendo a sua salvação. Mentiroso. Onde é que está escrito isso? Não está escrito em lugar nenhum, irmão. Glória ao nome do Senhor. Compromete a salvação é você ser mentiroso, é você sentar o humilde, é você pisar em cima daquele que não deve, é você cortar a liberdade daquele que não fez nada, é você matar espiritualmente uma família, é você jogar fora com o teu olhar, com a tua palavra de ignorância, que lá no púlpito você parece um santo, mas quando você desce, se chamava lá atrás, pedir um conselho, você vira um leão, você vira, aleluia, uma serpente. Ó espírito das trevas, que saia da tua vida em nome de Jesus Cristo. Você é contra quem lê a Bíblia. Quem sabe mais do que você se acha que tem que ser cortado. Quem prega mais do que você se acha que não pode estar aí. Fique sabendo que nós, os pregadores do Senhor, que vai aparecer agora, não vai precisar de parede para pregar não, irmão. Ele vai pregar onde Deus mandar, porque o evangelho vai ser anunciado da forma que o Senhor quer que seja. Então guarda essa palavra, porque o Senhor, aleluia, vai te perdoar se você começar a mudar a tua maneira de pensar. Não é a tua teologia, não é o teu PhD que vai te fazer alguma coisa. Eu estou numa igreja grande, agora eu sou PhD, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você não tem nada, você está mais nu do que você acha, porque quanto mais você acha vestido por causa dessas coisas que você acha que sabe, pior fica para você. É bom estudar a Bíblia, nós temos que estudar, mas irmão, não se achar maior do que ninguém. Nós somos iguais. O mesmo Espírito de Deus que visita o analfabeto visita nós também. Nós somos iguais os irmãos, os pobrezinhos que às vezes não tem nenhum leitinho para dar para as crianças, e você está lá no restaurante 5 estrelas comendo do bom e do melhor, passando na frente da casa do necessitado, e falou que não sentiu porque lá tinha um cachorro, não sentiu porque lá tinha um gato. Irmão, quer dizer que os bichinhos não podem comer? Você pode. Ora, irmão, que ignorância. Vê se você larga a mão de ser ignorante e vai fazer a vontade de Deus, porque o Senhor Jesus vem vindo aí e vai te pedir conta. Irmão e também irmã, sirva a Deus aonde Deus te mandar. Faça a vontade de Deus do jeito que Deus te pedir. Esquece
determinados homens, porque esses homens, irmão, eles não estão nem preocupados com você. Você trabalha lá na construção da denominação deles, se amanhã você ficar doente, é capaz de não ir ninguém na tua casa, mas aqueles que são de Deus, irmão, quem vai na tua casa vai ser o pobrezinho, vai ser aquele que te ajudou a carregar o tijolo, mas o líder lá, ele nem vai lembrar de você. E olha, para pedir oração na igreja, vai ter que implorar, ainda botar no papelzinho, porque ele não vai se lembrar. Bendito é o nome santo do Senhor por esta palavra. Faça a vontade de Deus e o Senhor fará que você herde um dia a coroa da vida eterna. Honra e glória seja dada ao Cordeiro eterno. Amém e amém.